Bom dia a todos, bom dia a todas. Então, nós damos continuidade ao nosso segundo painel do autorrelato e autoconhecimento, caminhos de autocuidado. E no segundo tema, nós convidamos a nossa querida Cláudia Patara Saraceni, que vai apresentar um caminho à luz dos cuidados integrativos, um novo significado para o caminhar. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Eu estou muito feliz e honrada por essa oportunidade. Eu aproveito para agradecer a minha querida professora Cícia, a essa equipe maravilhosa dos cuidados, a minha orientadora Eleonora, a minha co-orientadora Tatiane, os meus companheiros de caminhada, que são a minha família e meus amigos, os meus companheiros caminhantes aqui representados pela Juliana, e muito especialmente aos personagens moradores das cidades por onde passa o caminho da luz. Vamos lá. Ele ainda, como todo caminho estruturado, ele é demarcado. Eu vou apresentar a minha monografia, que tem o título Um caminho à luz dos cuidados integrativos. Um novo significado para o caminhar. Minha orientadora foi Leonora Lins e a co-orientadora a Tatiane Fico. Como são as caminhadas ou travessias, podem ter vários sentidos. Bom dia. Eu vou apresentar a minha monografia, que bom dia. Bom dia. Eu vou apresentar a minha monografia, que tem o título Um caminho à luz dos cuidados integrativos, um novo significado para o caminhar. Minha orientadora foi Leonora Lins e a co-orientadora a Tatiane Fico. Longas jornadas, como são as caminhadas ou travessias, podem ter vários sentidos. As pessoas podem caminhar em busca de espiritualidade, motivadas pelo desenvolvimento pessoal, pela aventura, pela paixão pela natureza, pelo turismo, né? Ou por tudo isso, mas tem em comum buscar viver melhor, estar em busca da felicidade dentro do conceito de felicidade que cada um tem. O objetivo do meu trabalho foi descrever e interpretar fenomenologicamente
Bom dia. Eu vou apresentar a minha monografia que tem o título Um Caminho à Luz dos Cuidados Integrativos, um novo significado para o caminhar. Minha orientadora foi Leonora Lins e a co-orientadora a Tatiane Fico. Longas jornadas, como são as caminhadas ou travessias, podem ter vários sentidos, as pessoas podem caminhar em busca de espiritualidade, motivadas pelo desenvolvimento pessoal, pela aventura, pela paixão pela natureza, pelo turismo, né? Ou por tudo isso, mas tem em comum buscar viver melhor, estar em busca da felicidade dentro do conceito de felicidade que cada um tem. O objetivo do meu trabalho foi descrever e interpretar fenomenologicamente a minha experiência e aprendizado ao trilhar o caminho da luz em Minas Gerais, ancorado nos pilares dos cuidados integrativos que são a alteridade, autoconhecimento e transdisciplinaridade. Para poder contextualizar a escolha do tema, eu vou precisar voltar um pouquinho no tempo, num tempo que eu nem sabia que eu já tinha escolhido pela monografia. Esse tempo foi perto dos meus 50 anos. Quando, num arranjo do universo, eu tive contato com um livro que me tocou bastante, que é o livro do Drauzio Varela. Essas frases que vocês leem estão neste livro, onde ele conta como ele resolveu abandonar o sedentarismo. Num arranjo do universo, meu filho acabava de entrar na Faculdade de Educação Física e aqui ao lado de casa abriu uma academia. Bom, era um campo perfeito, eu me matriculei, venci os desafios dos primeiros meses e logo eu estava participando das primeiras corridas de rua, só 5 quilômetros, mas que para mim tinha um gostinho das emoções de uma maratona. Aí vem um segundo desafio, que seria caminhar com mochila nas costas. Como vocês podem ver, eu acho que gostei, né? Já foram 6 caminhos no total de 1.157 quilômetros. Uma sequência que só foi interrompida pela pandemia. Querida Cláudia,
Eu gostaria de publicamente desculpar por toda a intercorrência de TI, que é algo que, infelizmente, a gente não conseguiu organizar e ter o cuidado que a sua apresentação merece a tempo. E nessa angústia que eu compartilhei com você desse lado, Cláudia, na situação, não só como moderadora dessa mesa, mas também como banca examinadora, por alguns momentos eu silenciei aqui na minha angústia compartilhada com você e fui buscar nos meandros em outros níveis de realidade, o porquê que algumas coisas acontecem num determinado momento em que nós estamos falando sobre autocuidado. E eu gostaria já de antemão, Cláudia, só para apaziguar o seu coração, que nós vamos subir essa gravação na íntegra da sua apresentação, com as imagens, o som, as músicas, que você amorosamente, dedicadamente estruturou para a sua apresentação. Então, nós tivemos esses contratempos no ao vivo, mas na hora que subir isso para o nosso site, a sua apresentação vai estar na íntegra, como você preparou e como você cuidou para fazer essa entrega. Mas eu gostaria de aproveitar esse tempo e essa experiência que foi única para a gente trazer alguns aprendizados. Então, nesses minutos de reflexão em que eu fiquei bastante angustiada, porque a questão, o suporte, o cuidado para com tudo aquilo que a gente constrói durante todo um ano, durante toda uma estruturação de uma jornada, depende do zelo, do cuidado do todo, do entorno. E é interessante, Cláudia, como isso nem sempre é como a gente gostaria que fosse, né? Ele se apresenta das formas mais inusitadas possível. E aí, fazendo agora uma reflexão mais aprofundada do que efetivamente significa o autocuidado, né? Para a nossa sociedade em geral, para o mundo neste momento, a gente percebe o quanto que o autocuidado ele está falho, né? E eu vou falar na primeira pessoa, o quanto muitas vezes não funciona, ele não tem a imagem, muitas vezes ele não tem o som, muitas vezes tem uma pausa que desconecta com o que a gente estava fazendo antes, a gente se distrai no nosso autocuidado, ele parece descontínuo, ele parece vazio, ele parece sem significado. Então, essa experiência que foi de uma apresentação tão linda que você preparou, de uma tese que você escreveu com tanto esmero, com tanto zelo, com tanto cuidado, e já te parabenizo pelo material que você desenvolveu, não só o que você escreveu, mas a profundidade com que você se empenhou no seu trabalho, né? O mergulho interno que você fez. Dentro desse nosso percurso de cuidados integrativos, não há como fazê-lo sem mergulhar dentro de si. E eu queria parabenizar você como uma pesquisadora que você é, uma cientista que você é, que sempre trabalhou com a ciência dura, a ciência que é cartesiana, newtoniana, positivista, e você faz um salto quântico para falar da sua experiência pessoal e traduz de uma maneira elegante e poética do seu texto, e depois nós vamos ter a oportunidade de ver na sua apresentação, com as imagens, com a sua fala, sem estar descontinuada, o quanto que você efetivamente integrou a Cláudia cientista, a Cláudia bióloga profissional, dessa Cláudia que pulsa afetividade, que pulsa esse respirar de um caminho integrado do ser. Então, ao mesmo tempo que eu me desculpo pelas falhas, eu agradeço pelas falhas técnicas, em nome da equipe de TI, em nome do suporte da universidade e da nossa própria equipe aqui, dizendo para você que neste campo, Cláudia, nada é por acaso, que a cada momento a gente está aberto para o aprendizado e para, mais do que isso, internalizar a lição. A forma como você apresentou hoje representa o que significa o autocuidado na vida de todos nós. Muitas vezes a imagem não surge, muitas vezes a gente recomeça e recomeça e recomeça inúmeras vezes aquele autocuidado que nós nos disponibilizamos e que
de certa forma, assumimos de fazer, assim como o som, aquilo que eu escuto e aquilo que eu não escuto, aquilo que eu gostaria que fosse e não é, as pausas, a interrupção, as distrações, isso tudo representa um campo do autocuidado. Então, eu gostaria imensamente de agradecer a você por esse caminhar tão profundo e pela sua apresentação, paradoxalmente pela sua apresentação, que a sua apresentação trouxe para mim, em especial, né, eu estou falando na primeira pessoa, o quanto que o autocuidado é algo que nós temos muito ainda a caminhar. Eu diria que estamos no começo do caminho do peregrino. Autocuidado, Cláudia, você trouxe para nós que é a nossa lição de casa principal. Cuidar do outro, cuidar da ambiência, isso tudo a gente já tem alguma praxis em relação a isso. Lógico que estamos longe do que viria a ser ideal, mas nós temos praxis em relação a isso. Agora, o autocuidado é a nossa principal meta, nossa principal lição de casa. Então, gratidão mais uma vez, parabéns mais uma vez pelo seu percurso. Bom dia, eu vou apresentar a minha monografia que tem o título Um Caminho à Luz dos Cuidados Integrativos, um novo significado para o caminhar. Minha orientadora foi Leonora Lins e a co-orientadora a Tatiane Fico. Longas jornadas, como são as caminhadas ou travessias, podem ter vários sentidos. As pessoas podem caminhar em busca de espiritualidade, motivadas pelo desenvolvimento pessoal, pela aventura, pela paixão pela natureza, pelo turismo, né? Ou por tudo isso, mas tem em comum buscar viver melhor, estar em busca da felicidade dentro do conceito de felicidade que cada um tem. O objetivo do meu trabalho foi descrever e interpretar fenomenologicamente a minha experiência e aprendizado ao trilhar o caminho da luz em Minas Gerais, ancorado nos pilares dos cuidados integrativos que são alteridade, autoconhecimento e transdisciplinaridade. Para poder contextualizar a escolha do tema, eu vou precisar voltar um pouquinho no tempo, num tempo que eu nem sabia que eu já tinha escolhido pela monografia. Esse tempo foi perto dos meus 50 anos, quando, num arranjo do universo, eu tive contato com um livro que me tocou bastante, que é o livro do Drauzio Varela. Essas frases que vocês leem estão neste livro, onde ele conta como ele resolveu abandonar o sedentarismo. Né? Num arranjo do universo, meu filho acabava de entrar na Faculdade de Educação Física e aqui ao lado de casa abri uma academia. Bom, era um campo perfeito, eu me matriculei, venci os desafios dos primeiros meses e logo eu estava participando das primeiras corridas de rua, só 5 quilômetros, mas que para mim tinha um gostinho das emoções de uma maratona. Aí vem o segundo desafio, que seria caminhar com mochila nas costas. Como vocês podem ver, eu acho que gostei, né? Já foram 6 caminhos no total de 1.157 quilômetros. Uma sequência que só foi interrompida pela pandemia. Eu comecei lá em 2016, um trecho bem pequenininho e logo em 3 meses já estava fazendo o Caminho do Sol, pois o Circuito da Paz. Em 2018 eu tinha um curto período para fazer um caminho, mas eu fiz um trecho do Caminho da Fé, que é o caminho mais famoso, mais conhecido do Brasil. E eu entendi porque ele tem uma energia muito diferente e não sei explicar porquê. Cheguei a conhecer pessoas que estavam fazendo pela 30ª vez, né, que todos os anos voltam. Voltei em 2019 para fazê-lo inteiro e foi minuciosamente planejado para que eu passasse meu aniversário no caminho e foi muito especial.
falando sobre o Caminho da Luz. O Caminho da Luz começa em Tombos, que é aqui nessa cachoeira, que aliás é a 5ª cachoeira em água, em volume de água no Brasil, né? Ele foi inaugurado em 2001, essa é a trajetória dele. Ele passa por 8 municípios, saindo de Tombos e chegando no Parque Nacional do Alto do Caparaó, onde fica o Pico da Bandeira, a 3ª maior montanha do Brasil. Ele tem este nome em função dos fragmentos de mica e cristais que estão incrustados na terra e nas paredes, ou mesmo soltos como esse, que em dias de sol conferem um brilho muito especial ao caminho, né? Ele ainda, como todo caminho estruturado, ele é demarcado, ele é sinalizado por essas plaquinhas ou com simples setinhas amarelas nas árvores e postes, né? Também o caminhante recebe essa credencial, que é onde ele coloca os carimbos em cada pouso que nós passamos, e no final, com ela preenchida, recebemos um certificado de conclusão. Fizemos o caminho em 7 dias, foram no total 156 quilômetros, porque não subimos o alto até o Pico da Bandeira. Esse estudo trata-se, na verdade, de uma pesquisa fenomenológica de cunho autobiográfico da minha experiência ao longo dos 7 dias do Caminho da Luz, em setembro agora. Eu me coloco aqui como uma caminhante pesquisadora, no sentido de querer me entender, de perceber o outro e o mundo com os meus próprios olhos e com as minhas experiências, né? Eu deixei a emoção fluir, sem me preocupar com a ordem cronológica e espacial do que foi vivido, porque ficaria enfadonho, e também não daria para fazer de outra forma, uma vez que as vivências transcenderam o espaço e o tempo. Eu trago percepções e emoções que são frutos da interpretação dos momentos que vivi, das conversas que tive, e permeio tudo isso com algumas poesias que falaram por mim, né, e pelas minhas fotos, para ilustrar e incitar o imaginário de quem não viveu o caminho. Compartilhando emoções é uma bela oportunidade de perceber como o que eu vivi fez emergir um novo sentimento de realidade, o de se abrir para o mundo e para mim mesmo, de ressignificar o corpo como um ser no mundo, né? Caminhar significa muitas coisas, caminhar promove muitas coisas. Caminhar nos faz renovar as esperanças de um mundo mais humano, em cada bom dia, na água fresca que recebemos, na gentileza dos moradores. E como vocês sabem que eu estava em Minas, eu vou aproveitar para contar uns pequenos causos para vocês. Eu começo apresentando a dona Ercilene, esse ser de luz e amor, né? Ela nos recebe com um carinho absurdo, faz questão de mostrar todos os cantinhos do seu sítio, nos abre a casa, faz aquele café mineiro que ela mesma colhe e torra, e nos oferece uma iguaria que chama Rapa de Angu, e que vai logo receber um documento tornando a patrimônio cultural do caminho. Foi difícil sair de lá, foi muito acolhedor. Pois vem a Regina é falante, alegre, adora uma prosa, e ela nos proporcionou uma experiência inédita, que é subir uma montanha à noite. Ela nos levou ao Portal da Lua. A noite não estava enluarada, mas a gente consegue imaginar que deve ser uma vista maravilhosa com uma lua cheia. Tem ainda o seu Geraldo, esse é um personagem muito simpático, né? Ele está posicionado estrategicamente para não deixar nenhum caminhante passar sem o seu bom dia e sem ele perguntar da onde você veio. E aí ele conta que por aqui já passaram caminhantes de todos os lugares, e enumera os lugares e os países. E aqui é uma situação que todo caminhante gosta, que é ficar, eu
particularmente gosto muito de ficar na casa de morador, dividir a sua rotina, o acolhimento de uma casa de família, fazer parte desse dia a dia, é a oportunidade também de conhecer um pouquinho da cultura local, né? É tudo feito com muito carinho e não tem preço, né? Acordar com esse cheirinho de pão de queijo, com esse café fresquinho. E aqui eu conto uma história que eu considero um exemplo de alteridade. Estávamos caminhando quando nos deparamos com esses dois cachorrinhos, né? E ficamos tristes porque não conseguimos encontrar de onde eles estavam. Eles estavam realmente perdidos, não sei se foram deixados na estrada. Seguimos caminho. Mais para frente, este José Américo passa por nós e nos oferece água fresca. Lógico que nós aceitamos e enquanto estávamos nos organizando com as nossas garrafas, trocando as águas, ele nos chama, olha, vem ver aqui, e olhamos no banco da frente, eram os cachorrinhos. E ele, indignado, nos fala como é que tem gente que tem coragem de fazer esta maldade. E ele levou os cachorrinhos para arranjar um lar para eles. Partimos, continuamos o caminho mais sossegadas e mais esperançosas. Caminhar revela a prática da atenção plena, do silêncio como oportunidade de conexão com a natureza, com aqui e agora, cada vez mais forte, né? É como diz, bem representado, não se preocupar com o que tem além da curva, né? Como disse Fernando Pessoa nessa célebre poesia, né? Que é talvez haja um poço e talvez um castelo, e talvez apenas a continuação da estrada. Não sei nem se pergunto. E aí ele diz, não se preocupe com o que vem depois da estrada. Se há alguém para além da estrada, da curva da estrada, eles que se preocupem com o que há para além da curva da estrada. Nós caminhamos em 3, mas nós já tínhamos feito outros caminhos juntos, mas eu tenho certeza que cada um fez seu caminho, porque cada um examinou o que viveu e sentiu com as suas percepções, cada um se abriu para o seu mundo e para si mesmo com uma intensidade diferente. Então, com certeza, cada um fez o seu próprio caminho da luz, né? Caminhar nos faz perceber a realidade de uma forma diferente. É na natureza que reflito a espiritualidade como um caminho de transformação, onde me deixo ver o mistério sagrado, nas emoções que reverberam no meu corpo, nas lágrimas que rolam por gratidão em perceber as maravilhas do caminho e por me sentir parte da natureza. Como não se emocionar neste nascer do sol, ou nessa imensidão do mar de morros, ou neste pôr do sol depois de um dia difícil, ou neste arranjo da natureza das árvores e do raio de luz, ou na simplicidade da flor. É como diz Quintana, que eu continue tendo a capacidade de me maravilhar. Caminhar ainda nos faz refletir sobre o modo de pensar e agir no mundo, sobre o futuro da natureza, sobre sustentabilidade e ecologia, sobre o progresso e a sociedade do consumo, sobre a importância de respeitar a terra e a vida em toda a sua diversidade. E aqui é o último dia, essa foto é no alto do Caparaó, essa ali pertinho, nós já estamos no pico, próximo ao Pico da Bandeira, e eu faço uma análise e o quanto este caminho me permite me reconectar com uma Cláudia que estava esquecida, né? Essa Cláudia que tinha até esquecido o quanto ela pertence à terra, como diz o chefe indígena, que a terra não pertence ao homem, ao contrário, né? É o homem que pertence à terra, né? E somos apenas um fio na trama da vida. O que fizermos a ela, estaremos fazendo a nós mesmos. Então essa é a oportunidade de me reconectar com essa Cláudia que foi ativista, que trabalhou com
era bastante ligada em educação ambiental e que tinha um sonho de fazer um mundo melhor. Para chegar no momento. Eu deixo vocês com as fotos, as minhas fotos, né? E com a música na poesia do Cássio. E também deixo um convite com o apoio de Fernando Pessoa. Vamos fazer uma travessia? Eu tenho dentro de mim algumas paisagens, algumas imagens de sonho e alguma coragem. Eu tenho dentro de mim algumas paisagens, algumas imagens de sonho e alguma coragem pra continuar. Eu gostaria de passar a palavra à sua orientadora, para que ela possa tecer alguns comentários, assim como a sua co-orientadora, Tatiane Fico, que a gente agradece imensamente também a colaboração. Muito obrigada, Cláudia. Eu que agradeço. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, pela oportunidade de ter podido acompanhar e assistir essa sua caminhada, que foi essa construção dessa monografia. Você fez o caminho da luz e depois você fez um outro caminho da luz, que foi essa construção, que foi maravilhosa de assistir. Eu fiquei muito honrada e agradeço imensamente por essa possibilidade. E essa sua caminhada eu vejo que não acabou, né? Não é um caminhar que termina, assim como a monografia termina, mas também, ao mesmo tempo, é um momento fotográfico daquele instante que não termina, né? E você bem fala isso no início. Você fala a menção de Graciliano Ramos, que você fala que quem elege a busca não pode recusar a travessia, não é? E você, de fato, elegeu essa busca. Você, de fato, apesar de todos os desafios externos, globais, pandêmicos, e agora até aqui nessa apresentação, apesar desses desafios todos, e adversidades externas, internas, né, que estão aqui tão presentes o tempo todo, né, para todos nós, e como você sentiu isso tão profundamente, você continuou elegendo a busca. Então, eu te parabenizo não só pelo trabalho, mas especialmente por você ser essa buscadora que você é. E você, nesse buscar, você trouxe no trabalho coisas de beleza total, plena, e que você traduz porque você viu essas belezas no seu caminhar. Então, você traduz para nós, né, em palavras, em poesia, e essa lembrança de que nós somos esses seres que estão indissociados da natureza, que precisa ser cuidada, e que, nos lembrando que esse cuidado, ele requer harmonia, ele requer aquela harmonia de onde parte a relação do afeto, né? Um afeto que hoje é o que falta tanto em todo mundo, e de serenidade, né? nesse caminhar. Então, você traz isso de forma muito, muito bonita, muito poeta. Você fala da integração da natureza, à natureza, né? E você se, de fato, integra quando você vai até um dos pontos mais altos aí do país, né? Na base de um dos picos, e você traz essa beleza. Você fala sobre como caminhar é uma forma de resistir politicamente à sociedade do progresso, como estímulo à invenção do novo, em meio de um momento tão tecnológico, né? De tanto avanço tecnológico. E você, olha só, os caminhos que você fez chamam Aparecida, Sol, Paz, Fé, Fé outra vez e Luz. Olha os caminhos que você escolheu fazer.
Então, Cláudia, eu só posso agradecer por essa riqueza, por essa poesia, por essa beleza, por esse caminhar que você descreve como estar em busca da felicidade, de autodescoberta, de autoconhecimento. E eu acho que você também acrescenta para mim, assim, com muita riqueza em frases que você trouxe, que eu até registrei aqui, como o Zaratustra falou, acima de tudo, não perder a vontade de caminhar, né? Não importa o quê, faz zarpar o teu sonho, enfia-te dentro dos teus sapatos, né? Então, e aí você começa a sua fala hoje falando da simplicidade, da gentileza, do bom convívio, da delicadeza dos contatos, até mesmo entre desconhecidos que souberam acolher você, abrir a porta da sua casa, abrir sua vida, sua comida e oferecer com alegria, com leveza, aquilo que tem de melhor. Então, você fala dessa alteridade, né, do seu Geraldo, que colecionava os passantes, né, as histórias dos passantes. Você fala do rapaz, do José Américo, que reaviva em você a esperança no ser humano do que há de melhor, de esperar o que há de melhor, e não o pior, né? Então, você fala muitas coisas lindas, não dá tempo daqui de mencionar tanta beleza, e eu só posso agradecer, te parabenizar imensamente, dizer que assim, eu virei uma fã da caminhada, eu quero fazer uma caminhada, essa que você propôs, eu quero fazer sim, vamos fazer, e que você siga nesse bom caminho, que seja sempre um bom caminho, de muita luz, e que você continue podendo compartilhar essa luz e esse caminhar conosco, com quem tiver ao seu redor. Eu quero estar junto para poder ser beneficiária dessas suas andanças todas. Que você tenha muita luz sempre no seu caminho. Gratidão pela oportunidade. Tatiane, você poderia falar algumas palavras, por gentileza? Posso sim. Que presente, né, Cláudia? A Cláudia trouxe para a gente, né? Você presenteou a gente com uma monografia que dialoga não só com nossa mente, nossas emoções, mas também com a nossa alma, né? Todo mundo é um caminhante potencial, e eu acho que o que você traz para a gente dialoga com um cantinho nosso que todo mundo tem, que também anseia por caminhos, né? Seja da luz, do sol, da fé. Cada um vai ter o seu, né? Mas você desperta na gente o caminhante que também nos habita, né? E foi um presente para mim, Cláudia, acompanhar todo o teu processo, tua trajetória. Te assistir escrevendo a monografia foi te assistir caminhando. Toda a preparação antes, olhando essa bagagem, os pesos, os referenciais teóricos, observando os passos que você queria dar, mas também olhando o tamanho da perna, né? Como a Ceci trouxe a questão do autocuidado. É isso, Cláudia, você nos presenteou, né? Com a monografia contando como é que é o seu caminho, como é que você caminha. E acho que entendo que você começou buscadora, e fiquei pensando nas falas, né, da Eleonora, o quanto você também é uma encontradora. Você buscou e você encontrou várias partezinhas suas para compor a tua história, a tua trajetória. Te sinto uma grande encontradora e agradeço profundamente a oportunidade de a gente partilhar um pouquinho do seu caminho, da sua trajetória. Seguimos em marcha. Obrigada. Obrigada às duas. Gratidão a todas, foi um privilégio estar com vocês nesse momento, nessa experiência, e principalmente testemunhando esse lindo caminho, um exemplo de caminho a ser seguido. Muito obrigada a todas e até uma próxima oportunidade. Obrigado.